Amém. Vamos continuar em pé e ler o versículo tema aí do congresso de hoje e de ontem, né? Oh, glórias a Deus. Pode ficar aí hoje. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós, o Senhor está falando de você. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Continua, por favor. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire ou do alqueire, mas do velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Até aqui. Você pode se assentar. Pouco tempo atrás nós falamos um pouco sobre a ética do reino. E eu trouxe uma palavra exatamente falando sobre isso. E quando o Isaac pensou no tema, né, para esse congresso, eu olhei e falei, poxa, que bênção, né? Essa palavra é o Sermão do Monte, no seu contexto, ele é maravilhoso. O Sermão do Monte, queridos, é Jesus explicando para nós, para toda a humanidade, como nós temos que viver, como nós temos que agir. É o Sermão do Monte, ele dá-lhe todas as diretrizes para nós. Esses dias, ou algum tempo atrás, estava lendo um livro sobre filosofia, e o autor falou sobre alteridade. Alteridade é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser interage e interdepende do outro. Interage e depende, né? Há essa interdependência do outro. Isso é alteridade. Deus, ele não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Mas ele é assim. Ele é assim. Ele gosta. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Por quê? Porque ele gosta de se relacionar. Ele gosta de olhar para a sua criação. Porque no capítulo 1 de Gênesis diz que ele falou e tudo veio a existir. Todas as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra. E no capítulo 1 diz que ele criou homem e mulher. No capítulo 1 de Gênesis diz que ele criou homem e mulher. E no capítulo 2, quando há ali os detalhes da criação, Deus olha para a sua criação e ele fica feliz. E ainda no livro de Gênesis diz que ao cair da tarde, o Senhor desce. Olha que metáfora maravilhosa. Aleluia. O Senhor desce para conversar com a sua criação. Glória a Deus. Com o homem. Por isso que ele planejou na eternidade enviar Jesus Cristo homem. Se esvaziou da sua glória e desceu para mostrar que Deus é amor. Que Deus é amor, que Deus te ama, que Ele nos ama. Ah, mas eu sou esse traste, eu sou esse trapo de
Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, mas Jesus Cristo veio e lançou luz. Lançou luz sobre a minha vida, sobre a tua vida. É por isso que Pedro escreveu que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh Deus eterno, essa alteridade que o Senhor colocou em nós. O Senhor Jesus está dizendo no Sermão do Monte que nós dependemos uns dos outros, que Ele não é Deus sem eu e você. Ele seria Deus de quem? Ele é Deus da sua criação. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus poderoso. Ele é Deus independentemente de qualquer coisa. Mas Ele quer ser o meu Deus e o teu Deus. Glória a Deus. Por isso Ele nos chamou. Queridos, o contexto histórico desse trecho aqui da palavra de Deus, quando nós olhamos, por isso que eu falo que Jesus, ele fala a linguagem do homem. Ele fala para você entender. Ele fala para que eu possa entender. Ele é claro. E aí, olha que maravilha. Ele pegou exemplos do dia a dia para mostrar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O sal, no período de Jesus, ele não era como o sal que nós conhecemos hoje. Eram pedras que provavelmente eram tiradas do Mar Morto. E aquelas pedras, elas eram levadas para os lares, para os lugares. E ele está dizendo aqui, olha, vamos prestar atenção. Vós sois o sal da terra. O homem foi criado da terra. A composição química que está no meu corpo, no seu corpo, tem tudo a ver com a terra. Tudo a ver com a terra. Então, eles estavam fazendo mostrando que nós somos e temos que ser sal, é aqui na terra. E aquele sal que eles estavam acostumados a conviver, a ver, eles pegavam aquelas pedras, e as mulheres e os homens que cozinhavam, eles colocavam a pedra de sal na comida. E como todo cozinheiro, como toda cozinheira, eles sabiam exatamente o tempo que o sal deveria ficar naquele caldeirão, naquela panela. Só que com o tempo, aquele sal ia perdendo o sabor. Ele ia perdendo o sabor. E quando ele perdia o sabor, para que ele servia? Por isso que ele fala aqui, para ser jogado fora e ser pisado na terra pelos homens. Então, em outras palavras, Jesus está falando aqui, vocês são sal. Nós temos que ser sal. Essa panela, ou pensando nesse contexto que eu falei para vocês, é o mundo. Nós estamos inseridos no mundo. Ele mesmo disse, eu não vou tirar vocês do mundo não, mas eu vou livrá-los. Eu vou livrá-los de ideologias do mundo. Eu vou dar sabedoria para vocês, para que vocês tenham discernimento e discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que pertence ao meu conceito, à minha forma de ver, e o que não pertence. E o que é ser sal nesse texto, irmãos, é se misturar. É se misturar. O sal, ele é misturado na comida e você não vê o sal. Nós não vemos o sal está lá, mas nós sabemos que ele está lá. E é assim que nós temos que ser. Em todos os lugares onde nós frequentamos, nós temos que ser sal. Temos que temperar. Temos que ser pessoas coerentes. Ser sal, na visão de Jesus, é ser ético.
Ser sal, na visão de Jesus e do Evangelho, é ser responsável. É ser responsável. Ser sal, na visão do Evangelho, é ser uma pessoa que fala, que transmite amor. Uma pessoa que, quando você estiver andando, e aqueles que sabem quem você é, vão apontar e vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. No teu trabalho, as pessoas estão olhando para você. O inimigo das nossas almas também. Lembre-se de Jó. Lembre-se do texto de Jó. Os filhos de Deus estavam todos ali reunidos. E de repente quem aparece? Satã, o adversário. O livro de Jó, para mim, eu escrevi essa semana, é enigmático, é muito complexo, mas está ali. Vamos imaginar, não vamos passar do que está ali, vamos pensar naquilo que está ali, no exemplo que está ali. Jó era sal. Glória a Deus. Jó era sal nessa terra. E o texto diz que Deus estava reunido ali. Satanás e seus anjos também fazem reuniões. Eles fazem reuniões, como eu falei aqui em uma outra oportunidade. Mas vamos lá. E aí Deus olha para ele e diz: de onde você vem? De andar e perambular pela terra. Vós sois o sal da terra. Quem está aqui conosco? Ontem, queridos, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, né? Porque a gente não tem muita certeza, né? Às vezes, em algumas questões. Mas nós estávamos louvando aqui. A presença de Deus, assim como hoje, ela era tão plena, que eu comecei a enxergar anjo aqui. Oh, glória. A irmã Luísa estava aqui e o cabelo dela brilhava, né? Já brilha, né? Aquele louro bonito. Ou é branco, não me sei. Queridos, eles estavam sentados aqui. Eu comecei a imaginar eles sentados aqui, adorando a Deus conosco. Por que eu digo isso? Porque Isaías capítulo 6 diz que os serafins, eles, o tempo todo, eles ficam dizendo: Santo, 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 Santo. Nós estamos aqui na terra, nessa dimensão, e os anjos do Senhor estão diante dele, gritando: Santo, 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 Tu és santo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Essa foi a visão do profeta. É por isso que nós imaginamos, e os anjos estavam aqui ontem, levantando os braços e dizendo: Santo, junto com vocês. O Senhor envia anjos para nos ajudar. O Senhor envia o seu Santo Espírito para nos ajudar. Ele está conosco. Você é sal da terra. Você é sal da terra. Dê exemplos, dê exemplos. Seja sal, que você possa ser esse exemplo que Jesus quer que você seja. Seja responsável. Por que eu digo isso, queridos? Nós estamos aqui reunidos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Os anjos do Senhor, pela fé, nós cremos que eles estão aqui. E Satanás está ao derredor. Vamos imaginar que ele está ali naquela porta, com a sua tropa, esperando, olhando para ver quais são os mais fracos para ele tragar. Mas que você saia daqui hoje com vestes brancas. Que você saia daqui hoje resplandecendo, com o seu rosto resplandecendo. Que quando eles olharem, eles vão dizer: eu não consigo, eu não posso tocar, eu não consigo. É muita santidade, é muita santificação. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Os anjos sairão conosco.
Você tem que ser sal. Não pode haver brechas para que o inimigo venha apontar. Para que o inimigo venha apontar. Eu estava ouvindo ontem um testemunho de um satanista, ex-satanista, chamado Daniel Mistral, ou Mestral, alguma coisa assim. E ele, o seu testemunho é muito longo, mas uma coisa que me chamou a atenção, ele dizendo: olha, existem satanistas que entram nas igrejas, e eles vão se infiltrando na parte do louvor, eles vão se infiltrando em todas as áreas da igreja, causando problemas. E ele diz assim, ele disse, né? Eu comecei a me infiltrar nos grupos de oração nos lares. E aí eu lançava uma ideia, dizendo: olha, eu vi o pastor saindo do motel com uma pessoa, com uma mulher, mas vamos orar, fica só entre nós, vamos orar por ele. Olha a estratégia. Quem disse que ficaria só entre eles? Claro que não. Isso é estratégia. Falso testemunho, difamação. Quantas pessoas não pedem discernimento? Não pedem discernimento, não provam os espíritos. Quantas pessoas? A palavra do Senhor diz que nós podemos provar. Peça confirmação. Não saia por aí falando. E ele, com um demônio, uma legião de demônios dentro dele, ele participava ali do louvor. Por quê? Porque o líder do louvor estava em pecado. Estava em pecado. Ali era uma abertura para que o pecado estivesse dentro da igreja. E aí ele disse que um dia o pastor falou: olha, é o seguinte, vamos fechar a igreja e todo mundo aqui vai ser ungido. Aí ele disse: misericórdia, agora o que eu vou fazer? Todo mundo, uma igreja grande. Ele queria fugir, mas não tinha como. Aí, segundo ele, o demônio soprou no ouvido dele, dizendo: olha, entra naquela fila ali, ó. Entra naquela fila do tesoureiro da igreja, porque ele é ladrão, ele rouba a igreja, ele rouba a igreja. Ele não tem unção, tem brecha na vida dele. Entra naquela fila ali que não vai acontecer nada. E ele entrou naquela fila do corrupto. Não aconteceu nada, unção, não, ele saiu. Então, eu não quero aqui me estender nesse testemunho, mas dizer a vocês, queridos, que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para ser sal. Aleluia! O Senhor nos chama para ser sal. Ele foi liberto. Ele foi liberto. Em uma outra oportunidade ele disse que ele estava lá naquela igreja, e quando um pastor subiu naquele púlpito, ele olhou com raiva para a vida daquele homem, porque ele via a santidade, ele viu o Espírito Santo na vida dele. E um dia o Senhor preparou para que aquele pastor, depois de muitos problemas, ele disse que fez várias feitiçarias junto. Não estou falando aqui de candomblé, não, é feitiçaria mais forte. Ele fez com os seus companheiros para matar aquele pastor, e não conseguia. E um dia ele se viu numa sala fechada. O pastor entrou, eles tinham que ter uma conversa, e aquele pastor entrou e fechou a porta. Ele disse que olhou para ver se tinha algum jeito de sair pela janela, e não tinha. E o pastor olhou para ele e disse: nós não vamos conversar. Ele disse: que bom, eu quero orar por você. Ele falou que só viu a mão do pastor colocando a mão sobre a cabeça dele, e ele desmaiou. E ali foram 3 horas de luta, mas o demônio saiu. Glória a Deus! E hoje ele é uma bênção para a glória de Deus. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando isso pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui? Quando a tua vida e a minha vida estiverem no altar. No altar, buscando ao Senhor dia e noite. Quando você chegar a dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Seja sal, seja decente, seja uma pessoa irrepreensível. Ninguém, nem no mundo material, nem no mundo espiritual,
uma forma especial para libertar, para orar pelos enfermos, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor vai te levar às nações, vai te levar a lugares altos. Ah, mas isso, eu ouço isso. Você está ouvindo porque o Senhor está dizendo: eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso te levar onde eu quiser. Creia nessa palavra. Se você é sal e se você é luz. Agora, quando você coloca a mão no arado e olha para trás, aí vem a segunda parte, né? Essa é doída. O que o Senhor está falando aqui a respeito do sal? Mas se o sal perder o sabor, não presta mais para nada. Se ele está falando de gente, querido, se ele está fazendo essa comparação, a pessoa continua a ser sal, mas perde o sabor. O que é perder o sabor? O que é perder o sabor? É perder a espiritualidade, é cometer pecados, é fazer tudo aquilo que está no coração humano, ou aquilo que a carne deseja. É uma coisa assim que eu tenho falado aqui, eu tenho repetido, e algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou errando, já estou caindo, já estou pecando. Querido, se o Senhor Jesus disse que é possível, se Ele disse: sede santos, como eu sou santo, é porque Ele pode te ajudar. É porque Ele pode te ajudar a mudar os teus pensamentos. Ele pode te ajudar a mudar os sentimentos que existem dentro de você, a maneira como você pensa, a maneira como você age. Ele pode agir no teu ser. Essa alteridade pode mudar a sua interação com as pessoas. Aquele que o apóstolo Paulo diz: aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que cobiçava não vai cobiçar mais. Aquele que falava falso testemunho, mentiroso, não vai mentir mais. É isso que Deus quer fazer. As pessoas ficam: mas o que é santidade? O que é santificação? O que é ser santo? É ser separado do mundo, é não se envolver. É não se envolver. Quando as pessoas estiverem em uma mesa como o Salmo 1, a mesa dos escarnecedores é aquela mesa debochada. As pessoas são debochadas, as pessoas são sarcásticas. E se você estiver numa mesa dessa, abra a tua boca somente para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu vou ficar igual louco lá, glória a Deus. Não, vai ficar em espírito e vai aproveitar a brecha para pregar a palavra de Deus. Como? O Senhor vai te usar. O Senhor vai colocar palavras na tua boca. O Senhor vai ser o teu libertador, aquele que está contigo na angústia, nos momentos mais difíceis. É isso que é buscar a santificação. É você acordar e trabalhar. Tudo é aqui, na sua mente. Tudo é aqui na sua mente. Eu já falei aqui várias vezes. As nossas decisões. Quando Satanás falava ao pé do ouvido de Pedro, falava aqui, pertinho do ouvido, sussurrava. Se você tem ouvido vozes, repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Se você tem ouvido que você não presta, que você não vale nada, que você vai para o inferno, que o melhor é você tirar a sua própria vida. Se você tem ouvido isso, repreende em nome de Jesus, porque Jesus repreendeu Satanás que estava falando ao ouvido de Pedro. Você é sal, mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Não fique relembrando: mas olha, quando eu pequei, quando eu me desviei, quando eu estava na idolatria, quando eu fiz isso. O que Deus fala para o seu povo, queridos? Dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. O Senhor quer que nós sejamos sal, verdadeiramente sal, que se mistura e transforma tudo.
Depois o Senhor fala que nós somos a luz. E no grego, esse mundo aqui significa cosmos. Cosmos. A gente pode esticar um pouco mais pensando no universo. Ele está dizendo que nós somos a luz do cosmos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do cosmos, do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim, quem está comigo, não anda em trevas. Glória a Deus. Não anda em trevas. Quando o Senhor falou em Gênesis capítulo 1, haja luz, haja luz. Que luz era aquela? Se o sol foi criado depois, quem iluminava o mundo? Ele não está dizendo: eu sou a luz do cosmos. Quem iluminava o mundo? Haja luz, que brilhe a tua luz. Ele é luz, queridos. Ele é luz e nós temos que ser luz. Ele usou essa figura de linguagem falando sobre a candeia, né? Aquela lamparina, para quem é do interior. E nesse período aqui era feita de barro. Era feita de barro. E eles colocavam azeite e tinha uma espécie de cordão, um pavio que ficava ali queimando. Ele está dizendo: não tem sentido pegar uma lamparina, pegar uma candeia e colocar debaixo. Vamos imaginar aqui de um tapete ou debaixo de uma madeira. Não tem sentido. A luz, ela tem que ficar no velador. Vamos imaginar que isso aqui seja um velador. Então a luz tem que ficar ali para iluminar toda a casa. E o Senhor está te comparando a essa luz. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. E luz para os meus caminhos. Se Jesus é a palavra, Ele é luz para o caminho. Ele é luz para o caminho. Ele quer iluminar, Ele quer mostrar, Ele quer desconstruir muitas coisas que nós construímos. Jesus quer desconstruir muitos pensamentos. Como nós somos cegos em algumas áreas das nossas vidas, se não todas, como nós enxergamos de uma forma errada, assim como era o espelho no tempo de Cristo, era um bronze polido, mas com a imagem distorcida. Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? O que Platão quis dizer ali? O que é o mito da caverna? As pessoas estavam numa caverna, moravam, viviam numa caverna, não conheciam o mundo, não conheciam o que estava acontecendo, e elas estavam ali amarradas, presas. Um dia, um conseguiu se libertar. Ele conseguiu se libertar e saiu para conhecer o mundo. Ele foi. E aí eu vou colocar aqui com as minhas palavras, né? Ele falou: puxa, eu preciso mostrar para os meus irmãos que o mundo não é assim. Não é assim, do jeito que eles estão entendendo o mundo. Eles só viam sombras, eles não tinham a concepção de como era o mundo. E ele resolveu voltar e ele explicou: gente, não é desse jeito que nós estamos vendo, não é desse jeito que nós estamos entendendo. Existe um mundo lá fora, bom, bonito, lindo, maravilhoso. Vamos lá, vamos conhecer, sejam libertos. Sabe o que eles fizeram? Mataram aquele homem. Mataram aquele homem. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Ele quis mostrar aos religiosos, aos hipócritas, aos fariseus e todos os homens e todas as facções que estavam ali. Ele quis mostrar o outro lado. Ele quis mostrar que Deus os amava, que Deus nos ama, que existe um outro mundo. Existe um outro mundo.
Eu quero dizer para vocês que o Senhor tem preparado moradas. O Senhor tem preparado moradas. Esse outro mundo que Ele veio mostrar. Esse outro mundo que Ele veio mostrar. Estou falando de salvação. Glória a Deus. Estou falando de salvação. A palavra do Senhor diz que nós somos espírito e alma. Hebreus diz isso, que a palavra do Senhor ela é tão afiada ao ponto de separar a alma e o espírito. É outra coisa, é uma questão metafísica, né? Assim, que muitas vezes nós não entendemos. Mas eu imagino, queridos, isso é minha imaginação, a alma e o espírito tão unidas. É como se a alma fosse a consciência do meu espírito, assim como ela é do meu corpo, assim como ela é do nosso corpo, a nossa consciência, a nossa alma, a nossa mente, a nossa cognição, a maneira de pensar. E o espírito que a palavra do Senhor nos mostra como com vestes brancas. E aí eu vou entrar num outro conceito aqui, da ressurreição de Jesus. Da ressurreição de Jesus, para que nós tenhamos uma noção. Como o Espiritismo chama a Cristo, esse espírito de luz, né? E Ele realmente é um espírito de luz. Quando Jesus morreu, a palavra do Senhor diz que na hora 9, 3 horas da tarde, Jesus fala: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Depois Ele entrega o espírito. O livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não é muito clara, e aí precisa de um estudo mais aprofundado para saber exatamente. Mas ela diz que Ele desceu às profundezas da terra. Então vamos imaginar, o Senhor entrega o Espírito, só que a dinâmica de Deus continuou. A dinâmica de Deus, o plano de salvação continuou. O Espírito do Senhor vai até as profundezas da terra. Vai até as profundezas da terra. E nós imaginamos, não é bem claro isso, que existia um lugar, como na parábola do rico e do mendigo Lázaro, o seio de Abraão, o Hades, o Seol. Jesus vai até esse lugar, e vamos imaginar que Ele pregou a palavra. Só que quem já estava do lado do rico, vamos dizer assim, com choro, ranger de dentes, tormento, eles só ficaram sabendo, mas não tinha mais como fazer mais nada, não tinha mais como mudar aquela situação. Mas eles ouviram a palavra, para que eles soubessem que eles estavam ali por causa das suas atitudes, assim como o rico estava lá. E as pessoas e os salvos que estavam no seio de Abraão ouviram a mensagem do Evangelho. É por isso que a palavra do Senhor diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, e todos, em todos os tempos, em todas as dimensões, vão saber que Jesus Cristo é o Senhor. E como algo sobrenatural acontece, o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi levado até o terceiro céu, como se o seio de Abraão, o Hades, ficava em um outro lugar. Imaginamos agora, vamos imaginar que estava no núcleo da terra ou em algum lugar. Então o que Jesus fez nesse período? Ele desceu, pregou, levou os salvos para uma outra dimensão. Glória a Deus. Para o terceiro céu. O primeiro céu, o céu que nós vemos. O segundo céu, as estrelas, os astros, os planetas. Terceiro céu, a habitação de Deus.
lá onde nossos irmãos estão. Amém. Lá onde nossos queridos estão, lá onde estão os mártires que pregaram a palavra de Deus, que não negaram o nome de Jesus. Lá estão todos os salvos: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e todo aquele remanescente. Lá estão no terceiro céu, porque Jesus tirou daquele lugar e levou. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que acontece? O livro de Mateus, queridos, ele deixa ali uma coisa tão maravilhosa. O texto é maravilhoso quando ele descreve que de repente, como um raio, o Espírito do Senhor voltou. Glória a Deus. O corpo estava lá. O corpo estava lá. A palavra do Senhor não diz nada disso aqui, eu só estou imaginando. Eu imagino Jesus voltando como um raio, ele, anjos, e Espírito do Senhor vem e entra naquele corpo. Entra naquele corpo. É assim que vai acontecer com você, que é salvo. É assim que vai acontecer. O Senhor prometeu um corpo glorificado. Aleluia. Corpo glorificado, mas tem que permanecer até o final. Ao vencedor. Ao vencedor. Glória a Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz. Agora vamos imaginar, queridos, que o Senhor veio com os anjos. Ele não precisava que aquela pedra fosse removida. Não precisava, porque ele poderia passar, os anjos passariam normalmente. Mas por que o anjo removeu aquela pedra? Porque ele sabia que as mulheres iriam lá e elas não tinham forças para remover. Olha! Você vê como que Deus pensa em você? Você vê como que o Senhor pensa em tudo, nos detalhes o Senhor pensa. Aleluia. Elas não vão ter força para remover, remove aí. E quando elas chegam, onde está? Tem um anjo sentado aqui e outro aqui. Quem você está procurando, mulher? Jesus. Se vocês roubaram, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Vá agora e avisa os seus discípulos e a Pedro que Ele ressuscitou. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a luz do mundo. Luz, cosmos, nós vamos reinar. A palavra do Senhor diz que nós vamos reinar com Ele, que nós vamos participar de uma ceia que Ele já preparou. Ele mesmo disse lá no dia, lá na Santa Ceia: eu não vou mais beber desse suco, não vou mais beber desse vinho, não vou mais comer desse pão, até o dia em que beberei na glória. Glória a Deus. Salvação. O Senhor quer que você se misture como sal para pregar essa palavra. Aleluia. O Senhor quer que você seja luz, que você ilumine as pessoas que estão em trevas, porque Ele vai fazer isso. A tua palavra, a tua maneira de ser, o teu comportamento, aquilo que Deus está fazendo com a tua vida, Ele quer fazer com outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui reunidos, porque o Senhor tem preparado algo superior para cada um, e Ele quer, o desejo do Senhor é que todos os homens compreendam essa palavra. Esse é o desejo do Senhor. Nós sabemos que muitos vão ignorar, nós sabemos que muitos vão virar as costas, mas não importa. Faça aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Pregue a palavra, seja um exemplo, seja ético, seja sal e seja luz nessa terra, nesse cosmos, porque a tua luz vai brilhar eternamente. A tua luz vai brilhar eternamente. Eu quero terminar nessa mesma linha de raciocínio, que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para ser bênção. Nós estamos aqui por causa do outro, por
causa dessa alteridade. Eu concluo com o texto do Papa Francisco, que diz assim: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito, muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Glória a Deus. Por sua causa. Isso é ser sal, e isso é ser luz. E as palmas louvem ao Senhor.